seja com todos. Eu sou a missionária Rosa de Lima, da cidade de Betim, Minas Gerais. Tenho uma palavra para o meu coração, para o seu coração, que está no livro de Jonas, capítulo 1, que conta a seguinte história. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir da face de Deus, da face do Senhor, e indo para Tarsis e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro do navio. Aleluias. Esta palavra, ela nos traz um ensinamento. O livro de Jonas é um livro que relata sobre um profeta judeu que foi enviado por Deus para pregar na cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma grande cidade na Síria. A mensagem que ele deveria pregar era uma mensagem de condenação, de arrependimento, pois o próprio Deus já havia decretado a destruição da cidade de Nínive, pois a maldade e a violência dos ninivitas haviam chegado ao conhecimento, às narinas de Deus. Mas, ao invés de obedecer à voz do Senhor, Jonas, como profeta, ele foi na contramão da vontade de Deus. Ele foi para outra direção oposta, indo para o mar, embarcando em um navio. Esta palavra, ela é uma palavra gloriosa, porque ela vem mostrar a desobediência de Jonas. Nós sabemos que a palavra diz que a desobediência, ela gera uma maldição na vida de um ser humano. E Jonas, ele foi desobediente. Aqui fala que ele, ao invés de ir para Nínive, pegando um navio e indo em sentido contrário, na contramão de Deus. Jonas é uma questão central no livro, e o autor destaca a ironia da situação de um profeta que deveria pregar a palavra de Deus aos outros, ou seja, ao povo de Nínive, mas que ele próprio desobedeceu à voz de Deus. Isso é muito perigoso, igreja, quando Deus traz ao nosso conhecimento, nosso chamado, e nós vamos à contramão de Deus. E além disso, também a fuga de Jonas é também uma questão teológica, pois revela que Deus é soberano e pode alcançar o seu propósito, mesmo quando os servos do Senhor são desobedientes. Nós podemos notar que a mensagem de Jonas não é apenas sobre a cidade de Nínive, mas é uma mensagem para todos nós, para toda a humanidade. O livro de Jonas revela a graça e a misericórdia de Deus, que oferece oportunidade de arrependimento, de salvação a todos os que voltam para Ele. É o chamado de Jonas para pregar contra Nínive, é um lembrete para toda a humanidade, para mim e para você, de que nós devemos obedecer à voz de Deus, proclamar a sua palavra e buscar a salvação das pessoas em todos os lugares. Nós sabemos que uma pessoa desobediente paga um alto preço.
Ali a palavra de Deus disse que houve ali uma tempestade por causa da desobediência de Jonas. E a palavra fala que Jonas, os marinheiros, todos eles eram um povo pagão. Era um povo que não acreditavam no nosso Deus, no Deus de Israel. E quando eles vão até Jonas para perguntar a Jonas o que havia acontecido, por que daquela tempestade, o próprio Jonas se declara que era culpa dele, que ele tinha o chamado de profeta, que o Senhor a chamou para uma missão, e Jonas desobedeceu, sendo ali lançado no mar, tragado por um grande peixe. Quando no capítulo 2 de Jonas fala que Jonas orou no ventre do peixe. 3 dias e 3 noites ele ficou dentro daquele grande peixe, orando Jonas, fazendo propósitos e votos ao Senhor, e pedindo a Deus a misericórdia. Deus ouviu e mandou que o peixe vomitasse a Jonas, e aquele grande peixe vomita Jonas nas terras e nas praias de Nínive. Quero falar para você que vai ouvir, vai assistir e ouvir esse vídeo, esta pregação. Não vá na contramão de Deus. Não vá sentido contrário ao que Deus predestinou para a sua vida. Não esqueça do chamado de Deus da sua vida. Você foi chamado para ser levita. Vá louvar ao Senhor. Não vá na contramão de Deus. Você foi predestinado por Deus, foi chamado para pregar contra o pecado da humanidade. Vá pregar contra o pecado da humanidade e não vá na contramão de Deus, porque você correrá um grande risco na contramão de Deus. Você tem um chamado para pregoar o Evangelho, para sair para as praças, para as feiras livres, por todos os lados, nas ruas, nas cidades, nos campos, nas vielas, nas favelas. Ei, vá pregar a palavra do Senhor. Não seja desobediente como Jonas. Não vá na contramão de Deus, porque o Senhor vai te alcançar. Assim como o Senhor alcançou Jonas no fundo daquele navio, dormindo, Ele te alcança também. Uma vez que o Senhor te chamou, não seja desobediente. Exercita a sua fé. Exerça o seu ministério. Exerça o seu ministério. Aleluias, glória a Deus. Não vá na contramão de Deus, porque será muito perigoso, como foi para Jonas. O Senhor te chamou não para covardar, não para ser covarde, mas o Senhor chamou para uma grande jornada, para uma grande missão. Vá adiante, porque assim diz o Senhor: eu serei contigo. Assim diz o Senhor: eu serei contigo. Exerça o ministério que Deus entregou nas suas mãos. Não vá na contramão de Deus. Não faça da sua maneira. Não vá pela sua própria cabeça. Não vá pelo seu próprio coração. Faça a vontade do Senhor. Eu deixo esta palavra para mim e para você, em nome de Jesus.